Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço a toda a família Feal, como diz o meu querido amigo. Um abraço a todos que estão trabalhando aí nos bastidores para chegar essa programação, não é, para você. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, meu querido amigo Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família fiel, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa alvorada do Espírito. Espero que os nossos amigos se conectem conosco também com o coração aberto para receber essa mensagem, para receber esse momento de cura e alimento para a alma, Nando. Isso, alimentando a alma, né? Alimentando o espírito. E a gente traz então do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e na autoria de Emmanuel, o capítulo 107, Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso é uma palavra de Jesus, é um corte aí que o Emmanuel faz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Tiago, quer falar alguma coisa sobre essa passagem aqui? Olha, eu queria dizer, Nando, que Jesus, quando ele falou isso, sabe para quem que ele estava falando? Ele estava falando para os doutores da lei, Nando, para aquelas pessoas que tinham maior conhecimento teológico, maior conhecimento, que em tese estariam mais próximos de Deus. Ironicamente, era para eles que Jesus estava falando, né? Que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Por quê, não é, Nando? Porque eles eram uma casta de pessoas que se preocupavam mais com as coisas de fora e não com a essência do Espírito. E Jesus, a gente sabe que ele veio trazer, né, algo totalmente especial. Não é à toa, Nando, que as pessoas que ouviam Jesus falaram, nossa, até os próprios fariseus, alguns fariseus mais sensíveis, né? Ele fala diferente, ele fala com autoridade. Era a autoridade nata, né, que trazia pela grandeza de espírito que ele sempre foi e é, né? Bom, o Emmanuel começa aqui dizendo, ó, os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em círculos de estudo. Então está aí, né? A gente às vezes quer que as pessoas se dobrem à nossa crença, né? E isso não não é correto, porque um dia isso pode se virar contra a própria pessoa que está, né, provocando isso, né? A ideia é quanto mais a gente conseguir adeptos, né, com aquele entusiasmo, crentes, é melhor, mas a gente sabe que isso não é por aí, não é quantidade, né? É qualidade cristã, né, Tiago? Você vê que o Emmanuel, Nando, coloca aqui, ele generaliza, né? Ele diz assim, os agrupamentos religiosos do mundo, quase sempre. A gente vê isso em muitas religiões, Nando, que a pessoa, o discurso, quando ela chega ali, é que ela se converta. Por isso que ele diz essa palavra de proselitismo, né? O esforço que a pessoa faz para convencer aquela pessoa da sua crença. E não uma preocupação com a pessoa. É isso, eu acho, Nando, que a espiritualidade está chamando a atenção. Porque você vê como é bonito quando a gente chega num centro espírita, num lugar de oração, num grupo de oração, e você tem a oportunidade de se cuidar, de ser tratado, as pessoas te ouvem, estão preocupados com você, não estão interessados
se você vai ali passar a frequentar o centro ou não, mas estão interessados em te atender. É isso que a gente faz, né, Nando? Por exemplo, num atendimento, numa reunião mediúnica, onde chega um espírito ali para ser socorrido. A gente não quer saber do passado dele, do interesse é agora, daqui para frente, o que você vai fazer com o seu futuro? Preocupado com a essência, com aquele espírito, não como transformar nele num espírito, não é mesmo, amigo? Com certeza, né? É mais importante a gente ter ali uma pessoa que está sendo acolhida, está sendo socorrida, que está sendo amparada, que está sendo, né, orientada, do que já querer de prima, né? Como o pessoal fala, de prima, vamos já querer colocar o evangelho todo para aquela pessoa, o livro dos espíritos e livro dos médiuns e por aí vai, né? Tudo tem que ser com parcimônia, tudo tem que ser dentro do entendimento e da compreensão daquela pessoa, porque o resto é externalidade mesmo, são coisas externas que a gente quer que aquilo choque a pessoa de repente, né? Muitas vezes as questões da mediunidade, né? Que muitas vezes as pessoas ficam chamam mais atenção o efeito, né? Os efeitos. E não é isso, né? Aquilo que você falou, é importante a essência. Essa essência é que vai perdurar, né? Essa essência é que nem no perfume. Aquele perfume que dura mais é porque ele tem uma boa constituição, ele foi preparado com uma essência que ela, né, tenha o poder de manter o perfume, aquele cheiro bom durante bom tempo, né? Então a gente não ir para só para a aparência, mas sim para a essência, como você disse, né, Tiago? Você lembra, amigo, que no início do cristianismo tiveram até essa discussão, Pedro e Paulo tiveram essa discussão, poxa, será que a mensagem de Jesus só veio para os judeus ou não? Será que eles vieram para toda a humanidade? Você lembra, amigo? Porque eles estavam pensando ainda nesse evangelho ou para um grupo de pessoas ou para uma espécie de conversão de raça. Olha só como isso marcou até a história do início do cristianismo. E a gente sabe que essa dúvida foi diluída até com a vida de Paulo, porque Jesus elegeu Paulo como o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo de todos aqueles que não eram judeus, mostrando e provando ali para a espiritualidade que essa mensagem, ela não vem só, né, Nando, para aqueles que são espíritas, para aqueles que são católicos, evangélicos. Elas vieram para todos, independente de raça, independentemente de condição social, ou mesmo, sabe, Nando, onde aquela pessoa que a gente acha que é um pouco indigna, sabe? Às vezes a gente pode achar que a pessoa ela não tem condições de, olha, essa pessoa nem merece essa mensagem, nem a gente nem fala alguma coisa, fala essa pessoa é tão ruim que eu acho que ela nunca mais vai ter jeito, né? E eu lembro, viu, amigo, de quando a Maria Madalena chegou ali para ser ouvir de Jesus, quando ela sentiu seu coração ser envolvido pela energia do mestre, você sabe que Jesus fez um trabalho de obsessão nela, né? E tirou, diz a Bíblia, que Jesus afastou dela 7 demônios, olha só, 7 espíritos que estavam envolvidos naquele processo de obsessão daquela mulher. E foi para ela, aquela mulher que entrou pela porta, vamos dizer assim, da indignidade naquele núcleo religioso, né? Foi lá fazer o tratamento de desobsessão. Foi para ela que Jesus se apareceu para mostrar e levar a mensagem da imortalidade da alma. De último da fila, Jesus colocou ela num lugar de destaque interessante, né? Mostrando que não importa, né, a pessoa, e sim a transformação da sua interior, a sua entrega. Porque naquele dia, viu, amigo, onde todo mundo estava com medo de ser pego, que Jesus tinha sido crucificado, estava todo mundo, ela estava chorando e buscando Jesus ansiosamente. Por isso que Jesus fez questão de dar essa honra para ela, né? E como Jesus fez isso, hein? Com vários outros, né? Com João, eis tua mãe, aí, né? Eis teu filho, fala para a mãe, né? Ele fez com Pedro, né? Serás a pedra, né? Fundamental, vamos dizer assim, dessa doutrina ou desse evangelho que ele trouxe. Ele faz isso além ele faz.
com aquele que, eu esqueci o nome dele, Tiago, você pode lembrar, que ele sobe na árvore e O Zaqueu. o Zaqueu. Olha como ele foi colocando pessoas, né? Você falou do Madalena e foi me lembrando, Zaqueu, do João, do Pedro, e assim, né, por diante, Jesus colocando todos eles numa situação, né, de até o próprio Paulo, né, que não conheceu Jesus pessoalmente, que ele teve lá a vidência ou a visão lá nas portas de Damasco, colocando ele também nessa situação, né? E outros, Lucas também foi um apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que vinha já um caminho, né, desde lá da onde ele nasceu até chegar em Jerusalém, né? E por aí vai. Jesus fez isso com tantos, com aquele soldado ou não, com aquele comandante romano que fala, que chega nele, que está lá com a Centurião. pessoa. Oi? O centurião romano, né? Centurião romano, que ele fala: Olha, não encontrei em Jerusalém tamanha fé como a desse, né, centurião, e por aí vai. Ele foi, né, Jesus faz isso conosco, todos, com todos nós, quando a gente entende o que ele está querendo dizer, né? Com aquela mulher que deu água para ele lá naquele poço, samaritana, né? Não era samaritana? E por aí vai, né? E era um povo que não era que não era uma casta, era uma casta que não era aceita pelos judeus, né? Que era inferior, considerado inferior. Mas ele vai lá. E ao contrário, aqueles que também, né, eram de castas superiores, que ele atendia a todos, e respondia, né? E por aí vai, né, Tiago? Por isso, Nando, ele não via essa questão da aparência, assim, ele enxergava a gente, ele enxerga, né, a gente pela essência. Você vê lá em Mateus 6:5, ele diz assim, olha, quando você orar, olha a recomendação de Jesus, não seja como esses hipócritas, inclusive ele estava falando até para os fariseus, né, que gostam de orar em pé, na frente das sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha como Jesus orienta. Não, você quer ter uma conexão com Deus? Não se preocupe com essa questão da recompensa. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto, vê em secreto e te recompensará. Você vê que interessante isso, como ele reforça em vários momentos, Nando, Jesus reforça essa coisa da essência, não de aparências, uma fé, sobretudo também numa fé de aparências, mas em essência, porque você está sendo analisado por dentro. Por isso, Jesus falou, o reino dos céus, né, não vem com aparências exteriores, como ele coloca aqui. Agora, Tiago, algumas das coisas que Jesus fez, ele também fez proposital para chamar atenção, né? Porque ele queria que as pessoas ouvissem essa essência. Então ele curava as pessoas, aquilo, né, criava um boom, né, naquele momento. Mas ele não estava preocupado com o boom, ele estava preocupado com a essência daquele ser que ia ficar curado. Mas através disso também chamava atenção para ele, né? Outro que ele também tinha uma conexão muito forte era Judas, né? Se você lê o livro Eu, Judas, da Taylor Caldwell, a gente é lindo esse livro, porque mostra essa essência que o Judas entendia até melhor que os outros apóstolos. E Jesus sabia disso e tinha aquela conexão com ele, trocavam olhares e ele já entendia o que Jesus estava dizendo, e Jesus sabia que ele estava entendendo, né? E aí, né, acontece o que aconteceu, mas não porque ele quis trair Jesus, jamais. Ele conhecia muito bem Jesus. E Jesus colocava ele num patamar, né, de compreensão que ele tinha, né, de percepção que ele tinha. E o que ele quis ele entendia que Jesus ia realmente conseguir, né, afastar aqueles inimigos que estavam
né, de Roma que estavam lá em Jerusalém, né? Estava no país deles, na terra deles, né? Então Jesus tinha isso para com todos, né, Tiago? Foi tão forte, né, desse negócio, me mexe comigo até hoje muito quando a gente vê a história de Judas, porque ele... Primeiro que Jesus sabia de tudo plenamente. A gente sabe que na última ceia, Jesus, ele falou assim, olha, alguém que está aqui vai me trair. Aí todo mundo, né, cara, que ele imagina que começou um converser, as vozes, assim, aquele vozerio, né, Nando, naquela reunião ali que estava acontecendo, e João, que era aquele apóstolo sempre ali próximo de Jesus, que inclusive reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, olha que coisa, né? Ele chega mais perto de Jesus e diz assim, mestre, mas será que serei eu? Eu que vou fazer isso? Meu Deus, será que eu tenho, né? Olha que espírito humilde, né? Será que vou eu que vou trazer? Quem faria isso, mestre? E Jesus olha e fala assim para ele, olha, aquela pessoa que eu vou pegar um pedaço de pão e molhar e entregar para ele, esse é o que vai me trair. Aí João acompanha Jesus pegando um pedaço de pão, partindo, dando uma molhada no azeite ali no molho e entregando para Judas. Ele tinha plena consciência disso. E no final, Nando, o que mexe muito comigo é que ele vindo já trazer os guardas do templo e os romanos ali para prender Jesus, ele ainda chama Judas de amigo. Já imaginou uma coisa dessa? Coisa linda, né? Lê esse livro, você vai adorar, da Taylor Caldwell. Eu, Judas. É maravilhoso. A gente até esqueceu um pouco aqui do texto e, né, vamos conversando. E o Emmanuel diz aqui, ó, semelhante atividade nem sempre é útil, dizendo, né, daquilo que a gente falou, daqueles que querem, estão preocupados com as conversões aí alheias. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Pois eu continuo aqui. Veja isso, né? E a gente vê muito isso hoje, né, Tiago? Essa expansão de determinadas direções aí religiosas que estão mais preocupadas com, né? Eu até às vezes fico pensando, por que que o espiritismo, né, não tem um boom também, né? Também não cresce bastante. Tem muito centro espírita no Brasil, né? Mas em outros, até, por exemplo, na França, não existe uma rua chamada Allan Kardec, por exemplo, né? E aqui a gente deve ter várias, Praça Allan Kardec, Avenida Allan Kardec, Rua, Travessa Allan Kardec, mas mesmo assim a gente sente que o espiritismo ele não vai, ele vai na essência mesmo, né? Ele não vai no exterior, né, Tiago? Você acha mesmo, né, Nando, que analisando assim friamente, todo mundo está preparado para a mensagem que a doutrina espírita traz? Essa verdade que transmite uma responsabilidade grande para o nosso ser? Será que às vezes muita gente, a gente não está esperando que Jesus faça a nossa parte, que Deus faça a nossa parte? É tão bom, né, quando a gente transfere as nossas obrigações. E talvez eu entenda que dessa forma ainda o Espiritismo aguarda o amadurecimento da humanidade para que ele progrida, viu, Nando, nos corações. E além disso, a espiritualidade avisou: olha, fiquem tranquilos, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Os princípios da doutrina espírita estarão espalhados e cada vez mais estão entre as pessoas, né? Como a questão da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação já está ultrapassando com certeza a maioria das crenças do nosso planeta. Por quê, Nando? Envolvendo os orientais,
Se a gente fizesse uma conta, a gente poderia dizer sim que a reencarnação está avançando na cultura da humanidade. Se você for pensar só o lado ocidental, aqui, que é menor, diga-se de passagem, ela ainda está um pouco cristalizada. O ocidental ainda está um pouco fechado com a ideia da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Mas os orientais, especialmente é, em, em várias partes, né, do Oriente, estão muito mais abertos a essa ideia. Então a gente pode dizer o seguinte: apesar da doutrina espírita não avançar assim como a gente gostaria, né, ela tem avançado, as suas ideias, sim, elas têm avançado com certeza no coração dos homens. E você se lembra, viu, Nando, que o apóstolo João vai dizer o seguinte, que vem a hora, né, que, é, na verdade, ele registra uma fala de Jesus, que ele falou assim, chegaram uma hora, inclusive falando, viu, Nando, com aquela mulher que você lembrou bem, da samaritana, ele falou assim, ó, vai chegar uma hora que Deus não vai ser adorado neste ou naquele monte, mas ele vai ser adorado em espírito e em verdade. Olha só. Não com aparências exteriores, não dentro daquele templo, dentro daquele, desse ou daquele templo, mas em espírito e em verdade. Então ele diz que isso é realmente algo para o futuro. É isso mesmo. É sempre aí mantendo essa essência importante que ela não é, vamos dizer assim, que essas ideias, essa filosofia, ciência, religião, que a doutrina espírita traz, é algo universal, se a gente for pensar. Aí, quando tiverem noção disso, que isso é universal, não é algo que pertence a alguém, é universal. O Evangelho de Jesus é universal. São condutas dentro de uma ética universal, né? Então, a gente precisa entender que é isso aí que você disse mesmo, não é o futuro dessas ideias que vão vigorar, e já vigoram, hein? Porque a gente ouve várias tendências falando sobre isso, falando e até apontando o espiritismo. Ah, o espiritismo também, né? E não são pessoas espíritas, né? E que acabam apontando isso, né? E aí ele fala aqui, ó, deixa eu ver onde que eu parei aqui. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo, né, interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. É, Exatamente isso, porque você imagina, né, que essa realização divina, como ele coloca, vai acontecer dentro. Não vai ser uma coisa assim que a gente imagina como Judas, né? Uma reforma política, como os iscariotes, né? Os zelotes, também aquele movimento revolucionário da época de Jesus que queria uma transformação política. E Jesus estava propondo uma outra forma de transformação, muito mais duradoura, né? Não feita por movimentos humanos, né? Mas uma coisa perene. Inclusive, até o próprio Paulo de Tarso fala assim: olha, se você ficar olhando as coisas que você consegue enxergar, essas coisas são materiais. Agora, se você começa a enxergar as outras coisas que você não vê, as espirituais, essas que vão permanecer. Se você começa a olhar para, às vezes, Nando, para a sua posição hoje, para o seu nome. Hoje você é o Nando Garcia, mas a sua essência, Nando, né, vai transcender o Nando Garcia, vai se somar cada vez, não é que vai se extinguir, né? Não é que a gente, né, o nosso nome vai se apagar, não é, Nando? Mas a nosso espírito transcende essa coisa da personalidade. Eu acho tão bonito que a gente começa a vislumbrar o nosso eu dessa forma, Nando. Eu acredito que quando a gente supera isso, a gente fica mais inatingível, sabe? A gente fica mais imune a muitas coisas da vida que às vezes tentam rebaixar o nosso nome, rebaixar a nossa imagem, que tenta, sabe, algo da espiritualidade pegar um pouco da nossa vaidade. Quando a gente enxerga dessa forma um pouco mais transcendente, a gente não se fortalece, amigo? isso mesmo, usando então as duas palavras que você enalteceu aí, essência e transcendência.
né? Porque com a essência a gente transcende, né? Você cultivando essa essência, que ela não morre, essa essência não se apaga, essa essência permanece, a nossa transcendência então existe, ela vai transcender isso tudo, que às vezes a gente dá tanta importância, né? Às questões externas, o que a gente está vendo nas redes sociais, o que a gente está ouvindo e vendo nos noticiários, as coisas que, as premonições, as profecias, o que a gente vê de monte na internet, o pessoal falando, 2025 será um ano, 2026, e aí vai, né? As profecias e mais profecias. E a gente está só se fixando nessas questões externas. E a essência? Que essa essência é divina em nós, né? Que Deus colocou em nós. E a nossa transcendência será, é, acontecerá, não tem como não, né, Tiago? E Jesus, viu, Nando, ele faz um alerta muito forte para nós. Assim, isso até mexe um pouco com a gente. Eu acho que deve mexer mesmo. A gente deve pensar muito. Olha o que Jesus fala, tá lá na primeira carta de João 2. Ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né, dos olhos, a soberba da vida, olha só como Jesus está falando isso. As concupiscências da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, né? Mas também passa, mas a vontade de Deus permanece. Olha como Jesus ensinava, Nando, mostrando para nós dessa transitoriedade desse mundo material e entender, falar assim, olha, vocês estão vivendo essa experiência material, viva essa experiência material, mas não ame o mundo, não é? Não ame as coisas do mundo, se prendam tanto de uma maneira apaixonada pelo mundo, passe por aqui. Olha que sabedoria maravilhosa para esses tempos atuais, né, Nando? Parece que o mundo seduz tanto a gente a se prender a essas coisas. E eu acho que isso livraria a gente de tanto peso, amigo. Porque isso pode nos prender muito a essa materialidade, né? Isso pode serem garras que vão nos manter aqui. Nós não pertencemos exatamente aqui, nós pertencemos ao universo, né? Jesus veio para abrir para nós a nossa visão, ampliar ela, para que a gente veja que a gente vê a James Webb aí, que é esse, né, telescópio que foi lançado aí, que maravilha que é né, este telescópio. Inclusive na Netflix tem um documentário mostrando a construção desse do James Webb, o lançamento dele e o que ele está descortinando no universo para os cientistas, né? É um prêmio, para os astrofísicos aí, né, que se ligam no universo. É isso, a gente precisa abrir a nossa visão, a gente tem que ter um James Webb aqui na nossa mente para ver que existe, que a gente não pertence a isso aqui é importante, é degrau, é caminho, a gente tem que viver isso mesmo, não pode fugir disso, né? Mas a gente também tem que ter esse vislumbre, né, do mais alto. A gente Jesus veio das estrelas, voltou para as estrelas, mas ele, quando esteve aqui, ele deixou o brilho das estrelas para nós, né? E isso que é importante a gente deixar para nós mesmos e para os nossos semelhantes, né, Tiago? Acho que isso vai deixar a gente até usufruir das coisas materiais com mais leveza, né, Nando? Quando a gente usa, a gente vai usar com leveza. Saber isso é transitório, é passageiro. Eu acho que dá até mais tranquilidade para a gente vivenciar as experiências materiais. Tão lindo, né? Essas reflexões do Evangelho. Muito bem, aí com as palavras do Tiago, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sugere, deixa aí um copo de água do lado, deixa uma garrafinha, o Tiago está deixando o copo dele, eu estou deixando aqui minha garrafinha, você
vai, na hora que estiver ouvindo, assistindo esse programa, não importa o momento, a hora, dia, os benfeitores irão trabalhar nesse líquido precioso, deixando lá os cristais perfeitos, né? Abençoando essa água. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, fazendo reflexões sobre esse tema de hoje, da busca da essência, para que alcancemos a transcendência, que a gente possa se ligar a esses benfeitores espirituais que estão a todo momento ligados a nós, fora o nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda, fora o mentor espiritual que nos acompanha mais de perto, e os benfeitores todos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que a gente possa se conectar com esses amigos queridos, irmãos, para que o benefício dessa proximidade possa refletir em nosso ser, possa enaltecer essa essência divina, essa centelha divina que foi colocada no nosso nascimento espiritual. Que os benfeitores espirituais queridos nos intuam através dos campos mentais, né, os campos intuitivos, para que assim possamos melhorar a nossa jornada. E Senhor Jesus, mais uma vez, queremos agradecer-te ao lembrar que tu sempre enaltece, levanta os caídos, que tu, Senhor, faz com que a nossa estima se eleve e pedimos-te, Senhor, que possas fazer isso conosco. Possa fazer com aqueles que estão, Senhor, sofrendo, que estão com dores, que estão perdidos, que estão em desafios grandiosos, irmãos nossos pelo planeta afora. Por isso pedimos a tua bênção a todos os seres, a todos os espíritos, todas as pessoas, todos os reinos. Pedimos a todos os lugares, os lares, dos nossos familiares e entes queridos, das pessoas ligadas a nós, da nossa vizinhança, pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, do país, da cidade em onde vivemos, do continente onde estamos e todo o planeta, Jesus. Essa esfera de vida em que nos encontramos, a tua bênção não é, emoldure com muita luz nosso planeta Terra, trazendo paz, trazendo amor, trazendo luz. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente vem aqui para pedir ajuda para você. Isso mesmo. Até o Tiago vai falar para você das vantagens, né, de se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. E a gente tem o site, né, que a gente vai passar para você para saber das vantagens também. Mas se você quer conhecer, se associar, tem o site amigosdaboanova.com.br. Quero falar com alguém lá, né, da nossa central, tem o 0800 12 018 38 e o 11 2458 3214. E tem o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, ligeiro. Anote aí o nosso número para você baixar no seu smartphone: 11 97 834 2246. E o Pix, se você puder auxiliar aí, colaborar, fazer uma doação, o Pix é 11, né, que é a chave, é o número de um celular, 11 97 261 0272. E o Tiago vai falar sobre as vantagens de se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Nando, olha só, lembrando os amigos, também lá no site Portal Mundo Maior você vai conseguir também, ou um site específico lá do Clube Amigos, Nando, também é o clubeamigos.com.br, você pode também ver. Então lá você vai saber, você vai ter acesso, quando você se torna um membro do Clube Amigos da Boa Nova, Nando, você vai ter desconto em lojas,
farmácia na aquisição de remédios, produtos de cuidado pessoal, consultas, né, eventos, cursos. Inclusive, tá a nossa amiga Rosana lá de Osasco, Nanda, ela falou que estava ouvindo um programa, viu lá que ela estava precisando fazer uma terapia, sabia que dava desconto, ela sabia que ela é membro do grupo, foi lá, acessou, conseguiu fazer a sua terapia com desconto por ser aqui Clube Amigos do Sócio da Boa Nova. Então, é maravilhoso. Você ajuda esse projeto e com certeza a FEAL te ajuda também nos seus cuidados. Então, anote aí o site que o Tiago já disse, olha, clubeamigos.com.br, tá bom? Vai ter tudo isso que o Tiago falou e mais ainda. E o Tiago falou aí do portal Mundo Maior. A gente queria, eu não sei de que forma você está sintonizando aí a rádio, a TV, às vezes é pela parabólica, às vezes é pelo aplicativo, às vezes até pelo aparelho do seu radinho aí em 85,5, né, FME, o EFM ou à esquerda do dial, você vai encontrar 85,5. Mas tem um jeito bem fácil de você sintonizar. Você entra lá, www.portalmundomaior. Pronto, você já está lá na página e aí você vai saber tudo sobre a rádio, tudo sobre a TV. E aí, se você descer mais um pouquinho, está lá ao vivo. Tem um botãozinho para você ouvir a rádio e tem um botãozinho para você ouvir e assistir a TV Mundo Maior. Bem fácil, hein? Grave aí, ó, portalmundomaior.com.br. Ô, Isso Nando, mesmo, Tiago, diga aí. só lembrando também que no site, além de você conseguir ver a programação ao vivo, lá também tem o Mundo Play, onde tem filmes, tem artigos para você ler. Então tem muita coisa boa que você pode aproveitar. Exatamente. Então, entre lá no portal Mundo Maior, que é bem fácil, né? Aí, o último parágrafo aqui, Tiago, que o nosso Emmanuel coloca, é: a carne é digna e venerável, pois é o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, né, o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos, né, Tiago? É isso que a gente está pedindo. E você sabe, Nando, que a gente enxergando o mundo dessa maneira é tão bonito porque a gente permite que a gente tenha é, vamos dizer assim, abrir o nosso coração para a vontade de Deus. Não é aquela coisa que a gente faz parte de um movimento religioso, não. Eu sinto Jesus comigo, eu sinto a espiritualidade comigo, eu sinto que eu estou em sintonia com Deus. Esse é o verdadeiro, estar vivenciando o reino de Deus. Eu sei que a gente não tem estamos ainda, somos um espírito ainda de desenvolvimento, não é, Nando? Não temos, muitas vezes a gente pode falar assim, ah, Tiago, mas eu não tenho nem mediunidade, não importa. Como que está a sua essência? O seu espírito não está conectado com Deus? Você acorda, agradece, você vê Deus nas pequenas coisas, você vê uma flor, vê um animal, vê uma coisa bonita, uma criança sorrindo, você enxerga a beleza de Deus nas coisas. Nando, você já está experimentando essa essência do reino de Deus, não simplesmente por atos exteriores, por ver seu núcleo ali de oração cheio de gente, como o Emmanuel está falando, não é, amigo? Olha a reflexão que o Emmanuel está pedindo para a gente fazer. Não essas coisas que morrem do corpo, das coisas que vão se degradar, das coisas materiais, mas essa essência. E essa essência é o que, Nando? É abrir o coração. E eu te pergunto, você está abrindo o seu coração para Deus? Você está deixando, Nando, o mundo fechar ainda mais o seu coração, deixar você mais insensível, vendo as injustiças do mundo, você vai deixando cada vez mais insensível, vai falando assim para as pessoas, ah, não, tô ficando calejado, né, Nando? Você vai ficando cada vez mais fechado e mais petrificado com as verdades de Deus. Olha só que perigo. Isso, essa essência que nós estamos falando aqui, que o Tiago está enaltecendo, é imortalidade, né? Isso é a essência da imortalidade, de a gente permanecer. Agora, se a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que adequar
a nossa bagagem a essa viagem? O que nós estamos levando? Nós não vamos conseguir sair do aeroporto, porque quando a gente for passar ali na checagem, a sua mala está muito pesada, você não vai poder viajar. Porque a gente não está, a gente está querendo levar mais do que essa essência que é da imortalidade. Nós não vamos lá, os apegos que a gente tem vão nos manter, né, fisgados ou conectados com esse peso da mala. É um peso na mala, né? A gente precisa olhar para essa essência, porque é ela que permanece e segue, né, Tiago? Você lembra lá quando Corinto, a cidade de Corinto, estava numa briga, Nando? Eles estavam se dividindo, né? Porque um queria seguir o que o Apolo falava, outro seguiria não o que o Paulo estava falando, não, é Jesus, é Pedro. E aí Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e ele vai falar assim, poxa, vocês não sabem, né, que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não se preocupe em seguir esse ou aquele. Se preocupe se Deus está se manifestando dentro de vocês. Olha só que bonito isso. Ele estava rompendo com essa coisa do movimento religioso. Não, é cada um abrindo seu coração com Deus. Então, realmente é uma dúvida nossa, viu, Nando, da nossa imaturidade espiritual, essa coisa mesmo de se preocupar com o lado da fé para fora, não é, amigo? Exato, você falou certo, do templo interior, é esse templo em que abriga a essência, é o templo que abriga a imortalidade, é esse templo interior que jamais se desfará, né? A gente acha que ao morrer tudo acabou, a gente só olha para a morte como um fim, mas ela não é o fim do corpo físico, é o fim, né, dessa estrutura que nos serviu e nos serve, da qual a gente deve gratidão, mas o que continua é essa imortalidade, essa essência permanece e transcendem, né, Tiago? Você sabe, Nando, pensando dessa maneira, eu acho que a gente vai aprender até mais a respeitar as pessoas, porque às vezes a gente pode entrar numa contenda, numa briga, numa discussão, e determinada pessoa acho que perde um pouco de valor para nós, né? E às vezes a gente até numa linha de desprezo. Para a gente se imunizar disso, Nando, fala assim: olha, o Deus que habita em mim também está dentro dele, também está habitando o ser interior, ele também é santuário do Espírito Santo, numa linguagem bíblica. Se você não respeita aquela pessoa, Nando, pelo menos tente fazer um exercício de respeitar a essência divina que tem dentro dela. E eu penso dessa maneira, isso me ajuda muito, sabe? Quando eu me envolvo em algum conflito, alguma coisa, quem sabe isso possa também te ajudar nos seus momentos de dificuldade do relacionamento, não é, Nando? Exato. Então é a essência divina que vive dentro de mim, saúda a essência divina que vive, né, em você. É o famoso namastê, né, que a gente conhece, né? Tiago, a gente está chegando no final aqui de mais, não é, um Alvorada, suas considerações finais aí, as suas despedidas, né? Que assunto maravilhoso no dia de hoje, né? Maravilha, Nando, eu agradeço muito. Se você está, às vezes, num círculo pequeno de oração, se às vezes, não se preocupe, não importe com o número, com as coisas de fora, se preocupe com a essência. Porque o Kardec falou assim, Nando, vale mais 5, 6 com fé do que um grupo de 100 com, sem nenhuma fé, né? Com baixa quantidade de fé. Então, se você está ali num grupo pequeno orando, agradeça a Deus, porque Deus não vem com essa, como a ensino de hoje, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas com a nossa essência. Obrigado pela essa lição que você trouxe para nós, amigo. Eu que agradeço aí. Então, obrigado, Tiago, pela disponibilidade do seu tempo precioso, por estar aqui conosco. A gente agradece a você e esperamos, né, no próximo programa Alvorada, que o de hoje está terminando. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.